vivendo sob a ação do Espírito Santo, mas no fundo, eu estou cedendo aos meus próprios impulsos. Muitas vezes os meus sentimentos são até legítimos, mas Deus não me convida a viver e a ser guiada, conduzida pelos meus sentimentos. Às vezes a pessoa te faz raiva, então é legítimo sentir raiva. Mas o que Deus está dizendo através de Paulo é: deixai-vos guiar pela raiva. É o quê? Deixai-vos guiar pelo Espírito. Pelo Espírito. Muitas vezes talvez você sinta ciúmes. Muitas vezes talvez você sinta inveja. Muitas vezes talvez você sinta solidão e o seu desejo é ficar escondido, cabisbaixo, chorando. E muitas vezes nós somos guiados por tantas outras realidades que vão nos afastando cada vez mais de Deus. E eu repito, porque isso para mim foi aterrorizante. Porque eu fiquei me perguntando, por que Paulo quis dar tanta ênfase? Se vive pelo Espírito, proceda como Espírito. Porque eu confesso que na minha percepção, no primeiro momento, era a mesma coisa. Viver pelo Espírito, proceder pelo Espírito. Mas ele quis dar uma ênfase no sentido da coerência e no sentido de deixar o Espírito Santo pegar as rédeas da sua vida. Vira para quem está do seu lado e fala: permita que o Espírito Santo pegue as rédeas da sua vida. Permita que o Espírito Santo tome as rédeas da sua vida. Ele precisa pegar as rédeas da sua vida. O Espírito Santo precisa pegar as rédeas da sua vida. Paulo aqui ele está nos apontando para a necessidade de estarmos totalmente envolvidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele quer ser o nosso guia em relação a tudo o que Deus quer que façamos. Foi por isso que Jesus disse: não vos deixei órfãos, não vos deixarei órfãos. Vou mandar para vocês o Paráclito, o Consolador. Em Romanos, Paulo vai dizer que é o Espírito Santo, como eu mencionei, que nos ensina a ser filhos de Deus, porque senão nós vamos nos tornando animais. Mas voltando ao que eu dizia sobre o que é ser guia, o Espírito Santo como guia. Guiar significa dirigir, encaminhar, aconselhar, ensinar, amparar, orientar, proteger. Só que só precisa de um guia. Quem precisa de guia? Normalmente, quem está meio perdido, quem não conhece as coisas. Se você vai fazer uma viagem internacional, ou mesmo aqui, alguém veio com um guia aqui? Quem está de caravana? Geralmente as caravanas têm um guia, alguém que sabe o caminho, alguém que sabe resolver as coisas, alguém que vai coordenar para que possa facilitar a tua experiência naquele determinado lugar. E o Espírito Santo é esta pessoa em nossas vidas. O Espírito Santo precisa ser este guia condutor que vai nos orientar em todas as realidades da nossa vida. É impossível nós sermos cristãos de fato, sermos outro Cristo, viver abnegados a nós mesmos, desprender da nossa vontade, que o próprio São Paulo diz: nossas vontades são contrárias ao Espírito. Que bom que muitas vezes coincide o meu querer com o querer de Deus. Já aconteceu isso com você? É bom, não é? Quando a gente quer uma coisa e a gente percebe: nossa, aqui é a vontade de Deus. Deus quer para mim tal qual eu estou desejando, tal qual Deus já está realizando. É uma bênção. Mas, meus irmãos, uma vida de fato conduzida pelo Espírito Santo, muitas vezes
é dar passos por caminhos onde nós, num primeiro momento, não gostaríamos de estar. É tomar atitudes, muitas vezes, das quais nós não gostaríamos de ter. Ser conduzido pelo Espírito Santo, muitas vezes, é ter que se submeter às realidades que para nós são difíceis, são dolorosas, são custosas. Mas São Paulo, ele está dizendo, se você vive pelo Espírito, é necessário que você proceda de acordo com o Espírito. Nós já vamos entender quais são os frutos do Espírito Santo, mas eu quero partilhar com você, porque eu de fato fiquei pensando assim, meu Deus, por que Paulo insiste e afirma, se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito? Como eu falei, essa é uma declaração, ao meu modo de ver, ela carrega um profundo ensinamento, essencial para a nossa vida. E nós precisamos aprender, de fato, que viver pelo Espírito diz de uma realidade interior. Viver pelo Espírito é Deus habitando no nosso coração. São Paulo, quando ele diz viver pelo Espírito, ele refere-se a uma realidade interna e espiritual. Viver pelo Espírito é estar em comunhão com Deus. Viver pelo Espírito é buscar uma vida de oração. Vou entrar nesses passos daqui a pouquinho. Mas viver pelo Espírito é vida de oração, é vida sacramental, é meditar a palavra de Deus. Tudo isso vai nos enchendo de vida, que é o próprio Jesus. Mas, quando Paulo fala de viver pelo Espírito, ele está se referindo a esta vida nova da qual nós somos chamados a viver. A de fato abandonar todas as realidades erradas. Significa uma existência fundamentada na graça de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus hoje está te convidando a viver pelo Espírito. A viver pelo Espírito Santo. É uma transformação interna. É uma transformação interna. Que nasce da fé. Que nasce da fé. Da presença do Espírito Santo. Da presença do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, ele nos chama a essa vida nova, a esse clamor, enchei-vos do Espírito Santo. Deus nos chama a acreditar na presença dele. Deus nos chama a acreditar nos milagres. Deus nos chama a ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus está aqui. Você acredita nisso? Eu acredito. Sim ou não? Eu creio. Você acredita que aqui é território santo? Sim. Isso é também uma vida no Espírito. Porque viver no Espírito é acreditar nas realidades espirituais. É saber que existe mais do que nós conseguimos ver. Você tem essa dimensão, essa sensibilidade? Nós enxergamos, nós estamos vendo. Eu vejo vocês, vocês me veem? Glória a Deus. Isso é o que nós alcançamos com os nossos olhos. Mas viver pelo Espírito é saber que existe uma realidade espiritual ao nosso redor. Sabia que o seu anjo da guarda está aqui? Sim ou não? Sim. Sim? Acredita nisso? Eu acredito. Maravilha. A Virgem Maria está aqui ou não? Sim. Maravilha, está mesmo. Aqui é a casa de Maria. Bom, acreditar, experimentar sensivelmente, ou mesmo que seja pela razão, dessas realidades espirituais, isso significa viver no Espírito. É saber, existe mais do que eu consigo ver. Existe mais do que eu consigo entender. Existe para além do meu entendimento. E aí, às vezes, a gente fica só nisso. Deus existe, Deus está aqui, meu anjo da guarda está aqui. Mas eu só quero que ele faça por mim. Vem, anjo da guarda. Limpa a casa para mim. Vem, anjo da guarda. Perdoa o meu esposo. Vem, Espírito Santo, ou que seja, Virgem Maria. A gente acredita nas realidades espirituais. Contamos com as realidades espirituais para fazer por nós o que nós precisamos fazer. E São Paulo, ele quer deixar claro para mim e para você, não basta acreditar na presença do Espírito e na ação do Espírito.
Isso é dentro, ótimo, o Espírito Santo vai mover o meu coração, vai transformar a minha vida. Contudo, São Paulo hoje está nos exortando, homens e mulheres que acompanham, que rezam, que querem de fato ser cheios do Espírito Santo, precisam entender. E eu vivi essa experiência. Não só acreditar no espiritual, mas eu preciso viver também esta realidade do Espírito.